Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e hoje o Corinthians não conseguiu treinar. São Paulo foi castigada pelas chuvas, a cidade está um caos e com isso o Corinthians perdeu um dia importante de treinamento, já que quarta-feira tem decisão na Libertadores contra o Guarani. O Corinthians que ontem acabou perdendo para a Inter de Limeira, uma surpreendente derrota. Apesar do Corinthians jogar com a equipe mista, eu esperava que o Corinthians pudesse apresentar um bom futebol e vencer a Inter de Limeira com tranquilidade. Apesar do resultado negativo, não vejo o trabalho do Thiago Nunes como um trabalho ruim, muito pelo contrário, eu acho um bom trabalho, acho que o Corinthians vem evoluindo bastante, acredito que ontem foi a pior partida do Corinthians até então, até mesmo nas derrotas, acho que o Corinthians vinha produzindo bastante, jogando um futebol muito mais atraente em relação à temporada passada. E depois da derrota de ontem, eu vi muitos torcedores no Twitter, no Instagram, acabando pedindo o retorno, pasmem, do técnico Fábio Carille, como se o início da temporada passada do Fábio Carille tivesse sido melhor do que o do Thiago Nunes. Nos primeiros 5 jogos do Carille no ano passado, ele acabou tendo o mesmo resultado do Thiago Nunes. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, sofreu 5 gols. A diferença é que a equipe do Thiago Nunes marcou 8 gols, enquanto que a equipe do Fábio Carille marcou apenas 4 gols. E detalhe, os dois times, tanto do Thiago Nunes quanto do Fábio Carille, tiveram 3 jogos em casa. Ou seja, o começo da temporada é sempre difícil, até porque são 9 jogadores que acabam chegando. E no caso do Thiago Nunes é uma nova filosofia de jogo, o Corinthians mudando da água para o vinho. Então realmente precisa ter paciência. Vou dar um exemplo, o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, demorou bastante para engrenar na equipe do Liverpool. Nos primeiros anos acabou ficando sem título e olha que o Liverpool estava numa fila de títulos, mesmo assim a torcida, a imprensa e a diretoria tiveram paciência e o Klopp acabou modificando a forma de jogar do Liverpool e hoje o Liverpool é a melhor equipe do mundo. É claro que eu não estou querendo que o Corinthians se torne o mesmo futebol, tenha o mesmo futebol do Liverpool. Isso demora muitos e muitos anos e é claro que precisaria de um investimento financeiro para contratar jogadores de alto nível, algo que o Corinthians nesse momento não tem. Mas que o Thiago Nunes vem implantando uma filosofia de jogo bastante interessante, isso é fato, e eu acho que pode dar certo. O problema é que ele teve alguns contratempos, por exemplo, o Pedrinho na seleção brasileira olímpica, o Ramiro, que tinha encaixado perfeitamente nesse esquema tático, acabou sofrendo uma lesão, alguns jogadores não puderam participar da pré-temporada, como o caso do Michel e do Everaldo, por conta de lesões, tudo isso atrapalha. O Janderson e o Madison são jogadores ainda muito novos, que precisam ainda se desenvolver, né? E então tudo isso acaba atrapalhando o trabalho do técnico Thiago Nunes. Sem contar que o meio-campo que ele montou com Camacho, Cantillo e Luan são jogadores novos. Os 3 nunca tinham jogado juntos, então obviamente que vai demorar para eles se acertarem. Até mesmo o Corinthians precisa desse acerto entre os volantes, o Camacho e o Cantillo, até mesmo para melhorar a cobertura dos laterais. Outro problema também foi o Sid Clay, que chegou fora de forma. Então acho que tá normal, acho que tá dentro do esperado esse início do Corinthians pela mudança de filosofia. Expectativa que o Corinthians consiga assim reverter o jogo contra o Guarani. Talvez o maior pecado do Thiago Nunes ao lado da diretoria foi não ter começado o trabalho no ano passado, assim que o técnico Fábio Carille caiu. Aí daria tempo dele implementar essa nova filosofia de jogo e talvez o Corinthians agora estivesse com uma forma de jogo mais aceita, mais entrosada, e o Corinthians talvez agora estivesse com resultados mais positivos. E o Corinthians começou com tudo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, ontem no Clássico contra o Palmeiras, jogando fora de casa. O Palmeiras manda os seus jogos em Vinhedo, o Corinthians acabou batendo a equipe do Palmeiras por 3-1. Os gols do Corinthians foram marcados pela Giovanna Crivellari, pela Grazi e pela Érica. O Corinthians no segundo tempo acabou promovendo as estreias da Andressinha e da Gabi Portillo. A Adriana, depois de 10 meses, acabou retornando ao futebol e o futebol apresentado pelo Corinthians não foi tão brilhante como foi no final da temporada passada, mas foi um futebol eficiente, até porque o Palmeiras é uma equipe que se reforçou bastante e é um dos candidatos para atrapalhar o Corinthians nessa temporada. E o Corinthians que poderá repatriar a Milene. A Milene já tinha dito no vídeo da última sexta-feira que o Corinthians estava negociando com a Milene, esquentou bastante essa negociação. A Milene, que jogava lá no futebol chinês, ela tinha ido para o futebol chinês para jogar no Wuhan, por conta do coronavírus, ela acabou deixando a China, acabou indo para Portugal, está em quarentena, mas vem treinando inclusive com o uniforme do Corinthians, e o Corinthians está negociando o empréstimo da jogadora. Em princípio, a Milene
deverá vir por 4 meses ao Corinthians, podendo estender o seu contrato para 6 meses. O Corinthians deverá pagar o salário total da Milene. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!